Glória a Deus. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado. Fala, meu irmão. Cuidado com o LED. Volta para ele e fala, meu irmão. Olha como eu estou bonito hoje. E sabe por que eu estou bonito? Porque eu estou aqui no Arena Jovem. Amém? Nós estamos na série Dopamina. E hoje o nosso tema, não sei se vai colocar aqui, mas o nosso tema de hoje acho que já tá, né? Eu acho que já tá, mas o nosso tema, como o Bruno disse, é The King of the Power, o Rei do Poder. Semana passada o Bruno trouxe uma palavra pra gente sobre Jeremias, né? E disse muito sobre que Jeremias teve que renunciar várias coisas da vida dele para seguir o propósito de Deus na vida dele. E assim também é com a gente. E no momento que Jeremias pensou em desistir, um fogo queimava nele. Um fogo começou a queimar nele e não deixou de desistir. E assim seja conosco também, amém? Hoje eu quero trazer essa palavra, que eu até comentei com o Bruno hoje. Fui tentar preparar a palavra e estava com uma dificuldade. Eu cheguei num ponto a pensar, falar, vou mandar mensagem pro Bruno, vou falar, ô Bruno, dá não, se vira aí, você que é o líder do Arena mesmo. Se vira aí, dá teus pulos. Aí eu fui, me ajoelhei a Deus e falei, Deus, vamos conversar, eu e você aqui. Eu tô te buscando, eu tô jejuando, eu tô orando, eu tô louvando. E na hora que eu preciso do Senhor, o Senhor não está me trazendo nada. Como é que nós vamos resolver essa situação? E aí no momento que eu estava orando, eu senti um silêncio vindo sobre mim e a voz de Deus falando, começando a vir coisas na minha mente. Na hora eu levantei e falei, nossa, que rápido, né, Deus? E eu vim trazer essa palavra para você. Nosso tema nosso tema do Arena que está sendo é sobre dopamina. Mas o que é dopamina na nossa vida? Dopamina nada mais, nada menos é do que um neurotransmissor nosso que gera alguns sintomas do prazer sobre a nossa vida. Aquele momento onde a gente se sente feliz, onde a gente se sente seguro, aquele sentimento gostoso de não sair mais daquele lugar, aquele sentimento de conforto. E muitas vezes nós temos passado essa dopamina aqui dentro da igreja. Nós viemos na igreja para sentir aquele arrepio, para sentir aquele conforto, aquela sensação gostosa de estar na igreja. Mas nós não sentimos e não buscamos a profundidade de Deus na nossa vida, amém? Então fala para o seu irmão aí agora no seu lugar. Meu irmão, tenha forças para praticar a verdade e ouvidos para ouvir. Às vezes pessoas buscam frases de impacto, buscam revelações para sentir aquele prazer da presença de Deus sobre a nossa vida. Mas nós esquecemos do principal, que é o que eu quero trazer aqui hoje. 2 passos para nos aprofundar na presença de Deus, amém? Primeiro passo, abre lá para mim, Tiagão, fazendo um favor. Em Mateus capítulo 7, versículo 24. O primeiro passo é justamente a palavra. Fala para o seu irmão, a palavra que é a verdade de Deus. Lá em Mateus 7, versículo 24, vou ler da minha versão, que diz o seguinte: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Preste bem atenção, irmão. Quem ouve estas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Jesus não diz, quem sentir a minha presença é um homem prudente. O que ele diz lá? Quem ouve e pratica a minha palavra. Então entenda uma coisa, meu irmão. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida não só por você vir à igreja sentir a presença dele, porque você vir na igreja num ambiente propício, aonde Deus vai estar,
você vir aqui para sentir a presença de Deus é muito simples. A dificuldade começa a ser quando você está lá no seu secreto, quando você está fora da igreja e quando você tem que seguir a palavra de Deus. Às vezes nós queremos chegar até o topo, né? Até o alto daquele monte, para construir a nossa casa numa rocha fortificada, mas nós não queremos seguir o caminho, onde vai ser uma dificuldade para chegar até lá ao fim. Às vezes nós queremos a palavra de Deus, mas nós não aceitamos uma palavra de exortação na nossa vida. E a palavra de Deus é bem clara: não é quem sentir a minha presença, é quem ouvir e praticar a minha palavra. O que nos sustenta em pé na presença de Deus não é somente a gente vir ao culto e sentir a presença dele, mas é a gente ter ouvidos para ouvir e força para praticar a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Fala para o seu irmão novamente: meu irmão, tem ouvidos para ouvir e força para praticar a verdade. Às vezes nós pensamos que vir ao culto, pular, se emocionar, escutar uma palavra de motivação para a nossa vida, que vai nos motivar a seguir a nossa semana, que vai motivar a gente a ter aquele serviço bem feito. Mas nós esquecemos de praticar a palavra de Deus. A dificuldade não é vir, a dificuldade é estar lá fora e manter como se você estivesse aqui dentro. Abre lá para mim em João 17:17. Fazendo um favor, João capítulo 17, versículo 17. Eu sou uma pessoa que eu escuto muito louvor. É uma forma que eu consigo me achegar até Deus mais fácil, né? Tem gente que gosta de ler a Bíblia, consegue chegar mais fácil a Deus. Tem gente que ora, consegue chegar. Para mim, uma coisa que me leva mais próximo de Deus é os louvores. E enquanto eu estava preparando essa palavra, veio um louvor imediato na minha mente, que o Bruno já até cantou aqui no Arena, que é aquele louvor: pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu irmão, não adianta você vir aqui ouvir o som da guitarra, ser bom, né? O som da guitarra, o som do teclado mais ou menos. De que adianta ser uma palavra boa, as poesias melhores, se em você não há verdade, se em você não há a profundidade com Deus? Entenda uma coisa, meu irmão: se você não se você não se achegar ao profundo que Deus quer que você chegue, você nunca vai sentir o poder dele na sua vida. Amém? Olha para o seu irmão novamente e fala para ele mais uma vez: tenha ouvidos para ouvir e força para praticar a verdade. E aí eu chego no segundo ponto, que o primeiro foi praticar a verdade sobre a palavra de Deus, e o segundo ponto é ter ouvidos para ouvir. Antes de eu abrir no versículo, eu queria contextualizar um pouco. Esse versículo eu já falei sobre ele, o Bruno já falou sobre ele, só que a palavra de Deus são um versículo, você consegue tirar 30 palavras daquele versículo, você consegue ler, cada dia que você lê o mesmo versículo, você lê de uma forma diferente. E quando eu fui procurar, fui buscar, e eu vi esse versículo, e eu falei: nossa, é isso. Abre lá, Tiagão, para mim, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Todo mundo conhece a história de Elias aqui, já foi contado por mim, já foi contado pelo Bruno. E meu irmão, entenda uma coisa: se você inventou de ser crente, você vai sofrer por
várias crises na sua vida. Ninguém vai passar em vão, ninguém vai passar direto. E nessa passagem, Elias estava passando por uma das maiores crises na vida dele, mesmo tendo ouvidos para ouvir e força para praticar. Elias tinha um relacionamento direto com Deus e mesmo assim, ele estava passando por dificuldades. E a palavra de Deus lá diz o seguinte, versículo 11: E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Sabe o que é interessante? É que Deus diz para Elias sair lá fora. Deus já estava falando com ele lá dentro. Por que Deus queria que ele saísse lá fora? Elias já tinha ouvido ele lá. Elias já tinha ouvido o anjo de Deus o mandar para aquela caverna, alguns versículos atrás. E aí Deus se manifesta de algumas formas com Elias, que é a continuação da palavra. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. O Senhor se manifestou, Tiveram 3 manifestações ali, e nenhuma delas o Senhor estava. Acredito que Elias naquele momento ele ficou esperando algo vir daquele barulho, daquele tremendo som. Só que aí a palavra de Deus diz o seguinte: depois do fogo vem uma voz mansa e delicada. Esse finalzinho aqui. No decorrer desses versículos, houveram várias coisas acontecendo. O vento que fendia os montes, terremotos que aconteciam, fogo que caía do céu, e em nenhum momento Deus estava lá. Sabe onde Deus estava? Uma voz calma e tranquila. E é no momento, meu irmão, que você está passando por uma dificuldade, que a dificuldade está lá em cima, está todo mundo gritando à sua volta, está tudo se desmoronando, e aí Deus chega com uma voz tranquila para falar com a gente. E se você não tiver ouvidos para ouvir, você não vai ouvir. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade e a gente não ouve a palavra de Deus, a gente fala: pô, Deus se calou, velho. No momento que eu mais preciso de Deus, Deus fica quieto. E aí é o momento que Deus fala: eu não me aquietei, você só não consegue me ouvir. O poder de Deus está pronto para transbordar na sua vida, mas quando Deus quer pegar na sua mão com uma voz tranquila, em meio a tanta dificuldade, uma voz tranquila vai te acalmar, vai te fazer bem, mas a sua alma grita tão alto que você não consegue parar para ouvir a voz de Deus. As crises vão vir. As crises vêm na vida de todo mundo, principalmente de você que inventou de ser crente. E a voz de Deus é tão poderosa que ela pode te tirar dessa crise que você está passando. Vira para o seu irmão do seu lado, repete para ele novamente: meu irmão, tem ouvidos para ouvir e força para seguir a verdade. Abre para mim lá em Marcos, capítulo 4, versículo 38. Quando você tem ouvidos para ouvir, meu irmão, e força para seguir a vontade de Deus, a palavra de Deus, que é a verdade, você começa a encontrar a profundidade de Deus.
E a voz de Deus não é só uma voz mansa em meio a tanta dificuldade, em meio a tanto barulho, mas é sim uma voz de poder. Nessa passagem, o Bruno até comentou sobre isso hoje lá na hora que eu estava conversando com ele. Nessa passagem conta a história de Jesus e seus discípulos, que eles saíram no navio para a travessia de um mar. E nesse navio, o interessante é que existiam vários pescadores. Vários daqueles discípulos de Jesus eram pescadores. E nessa passagem vem uma tempestade. E você imagina o quão forte era a tempestade para assustar aqueles pescadores. E aonde estava Jesus? Dormindo. Eu imagino aqueles discípulos, Bruno, que é como você diz, os discípulos vão acordar Jesus lá e Jesus fala: a minha felicidade está incomodando vocês? Se Jesus não fosse Jesus, ele ia falar: pô, vocês vão me acordar, deixa eu quieto dormir. Só para contextualizar o versículo, no versículo 38 diz o seguinte: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Jesus tinha uma almofada ainda, hein? E despertaram dizendo-lhe: mestre, não se dá que perecemos? 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aqui nós vemos a voz de Deus, o poder da voz do Senhor sobre qualquer situação. Numa situação de dificuldade, numa situação perigosa, porque se aqueles pescadores tiveram medo daquela tempestade, é porque aquela tempestade estava forte. E aí Jesus vem na total calma, aponta assim e fala: fica quieto, acalma-te. Quem é esse que acalma a tempestade? Que até as tempestades obedecem a sua voz. Sabe que Deus quer reinar sobre a sua vida, meu irmão. E que a dificuldade, a crise que você vai passar, ou está passando, Deus vai apontar para a tua crise e vai falar: aquieta-te. Mas Ele não vai gritar, meu irmão. Ele vai falar tranquilo e calmo. Tenha ouvidos para ouvir. Abra os seus ouvidos. Às vezes Deus quer falar com a gente e a gente está tão tribulado, assim como eu fui entender quando eu estava tentando preparar a palavra. Eu estava com a cabeça a mil, eu estava com aquilo: nossa, o Bruno me pediu e eu não vou conseguir, e eu não vou trazer a palavra que eu queria, eu não vou conseguir trazer. E aquilo gritando na minha cabeça, gritando na minha mente, até o momento que eu falei: Deus, eu e você só. E quando eu me deparei com silêncio e a voz de Deus falando para mim: meu irmão, você prega isso, isso e isso. Quando você aquieta o teu coração, quando você aquieta a sua alma, que é o que fala mais alto na gente. A palavra de Deus diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Somente Deus para silenciar a nossa alma. E a nossa alma é o que mais fala na gente. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e aí do nada você começa a fazer isso? O que é que você falou mesmo? Alguém conhece alguém assim? Tem vezes que eu estou conversando com a Bia e eu estou conversando com ela, eu falo: nossa, tem que prestar atenção no que ela está falando, né?
Caso ela pergunte alguma coisa, eu saiba responder. Só que aí eu começo a prestar atenção em como eu vou prestar atenção e não presto atenção nela. Todo mundo já passou por isso algum dia. E quando Deus quer falar com você, meu irmão, você deixa a sua alma falar mais alto. E Deus vem com uma voz mansa e tranquila para falar com você, você não vai estar preparado. Se coloque de pé no seu lugar. Sempre quando precisamos da resposta de Deus sobre uma dificuldade na nossa vida e a gente não escuta, a tendência nossa é falar: Deus, por que você me abandonou? Eu sou exemplo, eu passei por isso ontem. Deus, eu estou te buscando, Pai. Eu estou louvando, eu estou jejuando, mas e o Senhor não fala comigo? Eu vivenciei isso ontem, na própria pele. Até Deus me dar essa palavra. E nitidamente Ele me fala: eu estou te dando a palavra, mas você não está tendo ouvidos para o me ouvir. Eu estou escutando um louvor essa semana que tem mexido bastante comigo. Eu não lembro ao certo o nome do louvor, mas eu estou escutando toda hora, todo dia, todo momento. E no louvor, no final do louvor, ele diz assim: o que seria de mim sem ti? E eu parei para analisar, comecei a pensar sobre a minha vida. Eu falei: Deus, o que seria o Maicon sem o Senhor? E eu queria que nessa noite você colocasse isso na sua mente e fosse embora pensando nisso. O que seria de mim, Deus, sem ti? O que seria o Jonathan sem Deus? O que seria o Arthur? O que seria o Juninho? O que seria o Bruno sem Deus? Que nessa noite você possa abrir os seus ouvidos, aquietar a sua alma, para ouvir o que Deus tem de melhor para você. Para que Deus possa expressar e demonstrar o poder dele na sua vida. Que nessa noite você saia com plena convicção, com plena certeza de que você quer ouvir a palavra de Deus, quer ouvir a voz de Deus e ter forças para seguir a palavra dele, que é a verdade sobre nossas vidas. Amém? Então vira para o seu irmão uma última vez e fala para ele: meu irmão, tenha ouvidos para ouvir e forças para praticar a verdade. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus, fala: que bom que você está aqui hoje. Te espero semana que vem com mais um amigo seu. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus.